Salve telanautas, aqui estou eu, Heitor Teixeira, com mais um review de Halo, dessa vez o 8º episódio, Allegiance, ou Lealdade. Não confundir com a saga Divergente. Sim, onde mora a sua fidelidade, com quem está o seu compromisso, a quem você se dedica de forma honesta. Esse episódio trata desse assunto em um clima de mistério e suspense que mostra o quanto essa série é versátil em se utilizar de diferentes tons para diferentes capítulos, afastando assim o perigo de se tornar algo morno ou monótono, apostando em uma variação de estilo narrativo que ao menos a mim manteve interessado e empolgado. Mais uma vez eu devo dizer, ao terminar de assistir, eu não pude deixar de pensar no quão boa foi a escolha de deixar o episódio anterior reservado para Quan e por Soren, já que se nesse nós tivéssemos que parar para dar atenção para eles, o ritmo iria certamente sofrer. Por falar em ritmo, semana passada eu acabei tendo alguns contratempos pessoais devido à saúde da minha mãe, então o review anterior acabou dando uma atrasada e isso refletiu no número de visualizações. Mas eu vou deixar então o lembrete e apelo. Vai lá dar uma conferida naquele também, até porque, modéstia à parte, até que ficou bem bom. Seguindo com os comentários desse 8º episódio, antes de eu embarcar nos spoilers, eu curti bastante. Não só porque eu tô gostando da série como um todo, mas pelo fato de eu estar achando tudo muito divertido. Não só a história, mas a forma como as pequenas coisas estão sendo entregues. Então aqui a gente vê algo que só é possível porque os episódios anteriores foram colocando cada peça no seu devido lugar nesse tabuleiro. Já deu tempo da gente conhecer os personagens razoavelmente bem e ter uma ótima noção da dinâmica entre eles. Inclusive porque a grande maioria deles está perdido na escala de cinza e não é um personagem bidimensional, permitindo assim que o roteiro faça esse jogo e explore essa brincadeira de quem é que tá do lado de quem. Praticamente todas as relações são testadas de uma forma ou de outra e a resposta para cada pergunta só tem graça e mantém você curioso, porque as perguntas não são óbvias. Então, onde mora a sua fidelidade? Com quem está o seu compromisso? A quem você se dedica de forma honesta? E sabe o que é mais interessante? Não dá pra dizer que essa seja uma luta entre bonzinhos e malvadinhos, porque ali todo mundo tá fazendo o que tá fazendo porque realmente acredita que aquele é o melhor caminho. Então essa lealdade pode por vezes ser para com um ideal e não necessariamente com uma pessoa. Eu achei esse um episódio animado, movimentado e tenso ao mesmo tempo. Tem sequências mega divertidas e eu só posso dizer que a série tá indo, vejam vocês, na minha opinião, muito bem. Aplausos. Então galera, quem estiver apreciando o conteúdo aqui do canal pode ajudar bastante com um gesto simples, deixando um like maroto, porque isso ajuda a elevar a relevância do vídeo, faz ele chegar em mais pessoas e me ajuda a produzir mais vídeos como esse, lembrando inclusive que inscritos são notificados de novos lançamentos antes de todo mundo. Obrigado telanautas pela sua audiência e pelo seu engajamento. Então agora a gente vai para a parte do vídeo onde eu faço o resumo comentado, então aviso de spoilers à frente. Embarcando nessa, tá todo mundo preparado? Ok, então vamos lá. Lá tá o Master Chief na frente do espelho e dessa vez ele não tá peladão, mas calma, ele vai ficar. Lá em cima a inscrição, por mar, por terra, por constelações, só para manter o espírito militar de um membro da UNSC em alta. Ele tá lá, numa vibe meio zen, tentando absorver que parada sinistra foi aquela que ele vivenciou no tal Halo com a presença da Minhonzinha. Ela por sua vez, mesmo tendo tido mais contato com os artefatos e tendo um pouco mais de malícia nisso do que ele, também experienciou algo novo, diferente e que mexe com o julgamento dela. Vocês lembram que nos episódios passados, antes dela ser enviada para vir atrás das duas pedras angulares, os ETs pescoçudos ainda estavam meio na dúvida de se era uma boa ideia, porque se ela encontrasse com ele, ia rolar uma atração magnética, sexual do além, e que ela poderia acabar se perdendo na missão? Exato, isso faz parte do tema do episódio, e é algo que vai ser questionado várias vezes, e eu nem sei se no final dá pra dizer se fica claro ou não. Lembra quando eu
falei que a tal lealdade pode ser em relação a ideais e não necessariamente a indivíduos? Pois é aí que a porta abre e ele entra. Então esse é o primeiro momento em que eles estão juntos de fato, ao alcance da mão, porque antes era só uma salinha de chat meio metida à besta. Ela vai com ele, não tenha medo. Sim, ele tá tentando construir um pouco de confiança. A Halsey tá fazendo os seus comentários pro estagiário sobre aquele algo não classificável que viu no John lá atrás, que o fazia ser de alguma forma especial. Será que agora eles têm dois desses seres especiais? A Cortana reitera o quanto a saúde do John é importante para ela, o que também vai ter uma função mais pra frente na trama. Lembrando também que antes da gente ter um episódio focado na Quan e no Soran, que estão fora desse núcleo aqui, a Halsey tinha sido pilantra com a filha e deu um jeito de conseguir copiar a impressão da retina dela, para ter acesso e tocar o puteiro, mesmo tanto de castigo. Na fala dela sobre o John estar percebendo ser algo mais, está a ligação desses eventos aí com o algo maior da mitologia presente nos jogos, que, espero eu, quando for introduzida abertamente, vá estar à altura de uma bela obra épica de sci-fi, porque os elementos que a compõem são de fato grandiosos, e algo que fariam alguém como Arthur C. Clarke sorrir. Bem, talvez quem não vá sorrir muito sejam os fãs mais ardorosos dos games, porque mesmo que a história seja explorada, não vai ser do jeito que eles conhecem, e muitos podem considerar isso uma grande blasfêmia. Só acho. Esse rolezinho do John e da Maki serve para mais de uma coisa, até porque uma volta no parque pode ser por si só muito agradável, e depois que ele se livrou do Birubiru, que impedia ele de sentir emoções como todo mundo, ele agora de fato pode aproveitar. E assim também ela pode ter um gostinho do que é ser humana e de tudo o que ela tem perdido nesses anos todos vivendo lá com os ETs malvados. Sem falar que ajuda a criar um laço e estreitar relações, porque é mais agradável conseguir informações assim do que ter que interrogar alguém na base da porrada, certo? E por falar em humanidade, ela comenta o livro que o amiguinho lia pra ela antes de tudo isso começar, lá na infância. Lembra do livro? E não é que quando ela lembra do beijinho, ela tem uma bela ideia. Não é pra já, mas deixa aí a proposta reservada no canto da mente. Beijinho. O John tem uma certa autonomia, mas é evidente que não vão dar 100% de privacidade pro cara. Afinal, depois de tudo, remoção de Birubiru e ainda com ela, que até então ninguém sabe que apito toca, é claro que a galera do topo vai manter a vigilância. Quem tá mega fula com esse papo é a Parandowski. A tiazinha, que tem dificuldade em confiar nos outros, não sabe o que fazer com o John tendo tanta liberdade. Mas o capitão Barbudão Jacob, mesmo sabendo que o dele está na reta com o papo da abdução infantil, prefere depositar fé no Chief. Ele sabe que o cara põe a missão antes do resto e pro bem dele é bom que ele esteja certo. Então vai vendo. É esse tipo de questionamento que o episódio levanta. Quem tá do lado de quem? E quando alguém pisa na bola, é por um motivo maior? Dá pra perdoar? Finalmente o John confessa pra Maki que viu ela na viagem dele lá na visão do Halo. Mas que coincidência, não é mesmo? Ela também viu ele, curioso. Admirável, né não? Mas qual é que é a dessa bagaça no fim das contas? Por que é importante? Ele pergunta. E ela conta sobre a profecia. Onde as estrelas brilham como vidro, um vento muito divino irá passar, impulsionando todos os que são dignos para uma grande jornada para o anel sagrado, onde vamos nos tornar como deuses. E os que não forem dignos? Hein? E é aí que vem o tapa de luva de pelica na cara da audiência. Ela foi criada fora, certo? Longe de nós, certo? Teria ela alguma conexão emocional com a sua própria humanidade? Pelo que ela viu até então, humanos não são dignos de nada. Até porque, vamos combinar, somos de fato uma espéciezinha mequetrefe, chechelenta, meia boca e bem ridícula, vai? Um bando de egoístas que não tem um pingo de consideração pelo meio ambiente e uns pelos outros, ou seja, espíritos que têm muito para evoluir. E ele vem então com o outro lado da moeda, a parte esperançosa da conversa e talvez a que valha mais a pena. É verdade que os humanos têm um lado sujo, pesado e vil. No entanto, mora em nós o potencial para o bem, para o amor, um algo especial e sagrado que merece ser protegido. Tipo, não é porque não estamos lá ainda que devemos ser expurgados da existência, porque quando a gente chegar lá e nos desenvolvermos e prosperarmos, vamos nos tornar algo bem valioso.
Então lembram lá atrás, quando eu citei que esse mundo era muito mais cínico e que tinha um retrato muito mais pessimista do futuro humano, ainda que talvez fosse justo dizer que muito mais próximo da realidade? Talvez seja isso mesmo, mas o que não significa que a utopia presente na concepção básica de Star Trek não seja o objetivo aqui também. Tá ruim, mas ninguém tá feliz que esteja assim. Existe um incômodo que vai fazer o Tiff não se contentar em uma zona de conforto. Um papo assim, somado ao fato deles já terem uma conexão de algum tipo, ainda que de origem inexplicada, é um dos elementos que faz a gente se perguntar ao longo do episódio se a lealdade dela não estaria sofrendo alterações. Os fuzileiros chegam com notícias, que não são das melhores. E essa cena dela projetando a unha sabre de luz de abençoadinha Jedi dela é pra lembrar a gente de que ela tem esse recurso e que às vezes usa isso por instinto. Mas aguenta, ainda é cedo pra pensar nisso. Logo, o tio Heitor traz mais esse papo de volta. No comando tá lá o noticiário. No universo de Halo, os humanos estão presentes em muitos planetas. E aí estão as imagens de Criterion, que acaba de ser atacado e massacrado pelo Covenant. Cidades inteiras destruídas, com poucas esperanças para sobreviventes. Dentre as preocupações está a de que o inimigo venha a encontrar Reach. Parangolski quer inclusive dedicar mais esforços ao resgate, e quando o Capitão Jacob fala de um protocolo burocrático, John demonstra que concorda com a almirante. Veja que irônico. O Jacob tá frustrado, é claro, porque a informação dada pela Maquis até agora, com uma penca de técnicos tentando encontrar o tal planeta, não resultou em nada. É então que o John faz uma sugestão bomba de deixar ela ter acesso ao segundo artefato. Sério? Foi isso mesmo que eu ouvi? É a cara que o barbudo faz. Ela poderia usar essa pedra para encontrar a outra, mas a ideia parece tão absurda. Pela total falta de confiança que é recebida como se ele quisesse colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Eu já falei sobre o título do episódio, só para garantir. O John tá ligado na parada e não curte o sarcasmo na cara da almirante. Ele tem fé de que no fundo, seja possível confiar na minazinha. E posso falar, ele tem mais fé do que eu, mas eu só faço reviews, então deixa o cara trabalhar, tranquilo? Quando ele cita o lance do povo de Criterion ter sido envidraçado, essa é uma referência para uma prática dos Covenant nos games de destruir a superfície de um planeta humano completamente por bombardeio de plasma de alta órbita, tornando o lugar estéril. Mesmo sem curtir a proposta, o Jacob diz que a Miranda pode supervisionar a tentativa. E para quem tava sentindo falta dos outros Spartans, aí estão os mais chatinhos até agora, o Venak e a Rhys, que estão lá analisando um veículo inimigo capturado. O lance deles aqui, que também vai ter um payoff depois, é que eles são 100% alinhados com o seu treinamento. São confiáveis e obedecem ordens, se elas vierem do lugar certo. Já a Kai, bom, tá melhor da surra que levou, mas não é tão obediente assim. E lá tá ela se divertindo com a tropa. Eu acho que ela tá melhorzinha. Brincando de levantar peso. Eu já falei que ela é fodona e que eu curto ela. Já, né? É claro que já, mas eu curto. Ah, Miranda, Mirandinha, vamos todos mirandar. Tá trabalhando na tradução do sinal captado depois do ataque a uma das naves da frota. O áudio ainda tá zoado e tem umas coisas meio fora do lugar, mas ela tá se esforçando. E quem faz uma visita é o véio. Ela comenta com ele sobre o projeto em mãos e cita a variação. Quando ele pergunta se parece um sotaque, ela comenta que aquilo talvez seja um distúrbio de fala. Ora, veja, talvez alguém de uma espécie diferente tentando pronunciar aquele idioma, não é mesmo? Calma, ela chega lá. Ó o paizão orgulhoso. Como se já não tivesse óbvio, a gente transita pra Maquis, no murmurinho dela, que tem tudo a ver com o que a Miranda tá analisando, não é mesmo? O John dispensa as sentinelas e faz uma visita pra loirinha. Ele avisa sobre a permissão pra ela usar o artefato, pra encontrar Raskotska, e que quem confia nela é ele, o Chief, e não a galera do comando. E também tá trazendo uma cópia do livro, viu? Um pouquinho de gentileza e eles já tão de esfregação. Bem que o alien pescoçudo tinha falado, né? É igual a coelho essa praga. Deixa perto e já quer dar uma funhanhadinha. Mas e aí, eles estão só curtindo ou tentando se manipular? Ele é meio virgão de 40 anos, mas ela também não é necessariamente uma femme fatale. A cena brinca com a questão. É bom eles terem contato, para sedimentar uma conexão verdadeira e saudável, confiável. Ou é justamente o contrário, porque isso cria um comprometimento emocional que embaça a visão e torna as escolhas deles mais duvidosas. Mistérios. E quem
é que tá lá? Com a aba anônima do navegador aberta, é a Cortana, vendo tudo de dentro da mente dele, só no voyeurismo. Ao mesmo tempo que acaba sendo também afetada, tanto pela intimidade do momento, quanto pelo que aquelas emoções significam. Não é porque ela é uma AI que ela não é capaz de ter empatia, mesmo que negue isso pra Halsey. Na sequência da cena, após o ato consumado, vem mais lenha pra fogueira. O John tá lá, entregue e completamente à mercê dela. Lembra do dedinho? Do canivete de luz Jedi? Pois é. Ela flerta com a ideia, mas se contenta em saber que podia ter feito. Aí vem a escolha, arrancar essa porcaria que afasta ela da humanidade dela. E eu vou falar, hein? Deve ser uma dor dos infernos. Então agora, sem o tchananã dedístico, a nossa percepção sobre ela fica balançada. Qual é que é a da mulher? E lembra quando eu comentei que quando o John solta pum, um monte de gente sente o cheiro? Mano, o sujeito não pode nem dar uma bimbadinha de leve sem ter alguém observando, julgando e dando nota. Que saco! A Cortana comenta com a Halsey sobre os níveis de dopamina, serotonina e a citocina dele estarem elevados e em sincronia. Quando podia ter só dito, eles estão todos gozados. Bem, brincadeira à parte, tem um lado bonito nisso, mas a indignação da Halsey também deixa a coisa com uma pegada meio meio obsessiva, porque a mulher é meio perturbadinha da cabeça, mas até que a cena cuidou disso sem exageros. E lembra da lente de contato e dos planos para continuar interferindo lá dos bastidores, mesmo apenas horas antes de ser enviada para o novo laboratório em outro planeta. Quem aproveita para dar tchau é o Jacob. A mulher é importante, mas se esforçou para virar persona não grata. Ela é obcecada e conviver com ela é um porre. Ela não tem limites. Por quê? Por quê? Porque a lealdade dela é com uma ideologia e não com alguém. Então, se o tempo é curto e os recursos estão disponíveis, é hora de jogar a bosta no ventilador e ela coloca lá a lente Bauchilon e lança o holograma no quarto da Maki. O diálogo chega como uma surpresa. Se você em algum momento achou que a Halsey estava trabalhando a favor da UNSC, errou! Ela não tem fé no atual estado de evolução dos humanos e teme que a gente não seja capaz de usar o Halo do jeito certo. Mas ela também não quer que o Covenant tenha acesso a isso. O Halo não pode ficar disponível pra ninguém. Bom, pra ninguém naquelas. A Halsey quer que o artefato seja levado até ela. Esse papo todo cria uma confusão danada e desafia o que a gente tem como ideia pré-concebida desses personagens. A Maki reconhece a profecia nas palavras da Halsey e se dá conta de que tem algo muito fora do lugar. Pois é, essas coisas testam a fé da gente. O jeito é bater o telefone na cara. A Halsey então filosofa com a Cortana sobre o quanto a humanidade precisa de alguém que seja lógico, frio e prático para se salvar de si mesma. E não é que a AI quase concorda? Lembra que eu elogiei o ritmo do episódio, que a coisa tinha clima de reviravolta e suspense? A desgraçada da Halsey usa o acesso indevido então para botar as manguinhas de fora e fazer mais uma das suas. Dessa vez ela vai de ordem 66 a la Palpatine e vira os Spartans robozinhos pro lado dela, com um tipo metafórico de apito de cachorro que só o time prata escuta quando selecionado. Ela dá um tipo de ordem que sobrescreve outros protocolos, exercendo autoridade civil em caso de emergência. E como o Vanek e a Reese ainda estão presos aos seus birubiros, pronto, olha a caca feita aí. Quem confia em quem? A ordem é capturar o John e levar a Maki e o artefato pra nave dela. A desculpa é de que a galera foi comprometida e corrompida pela presença da pedra alienígena e não dá mais pra confiar neles. E agora sabe quem é que não cai nessa assim, sem questionar? A fofinha da Kai, que eu curto pacas. Faz parte do plano da Halsey que a Cortana paralise o Chief, e isso joga um tremendo peso em cima dela, porque a AI tem uma lista de prioridades que colocam ele lá em cima. Pois é, se a Kai vai ficar questionando a mulambenta da Halsey, então pena, não vai fazer parte do clubinho. Puxa, Kai, eu sei que você quer argumentar com os amiguinhos, mas precisava tirar o capacete pra isso? Que mancada. Os matutos já enfiam-lhe umas na fuça, que a coitada, que nem tava esperando, apaga. Triste. A Cortana tá prestes a receber justamente o que tava querendo bem lá no começo, quando foi ativada. Mas não é que agora ela tá menos empolgada com a ideia? A Halsey tem um comportamento execrável e esse estagiário babaca vive batendo palmas. É um capachão mesmo. Então é isso, as peças estão no tabuleiro, o John vai buscar a Maki, ela acha que tá indo direto pra pedra. Os Spartans estão prontinhos pra pegar o Tiff. A Kai tá fora de combate, a Almirante
e o capitão vão pra sala segura. A Maki ainda tem dúvidas qual o futuro depois do Halo. A Miranda descobre que a voz na gravação é a da loirinha, ou seja, se alguma confiança estava sendo construída, acaba de ir pro ralo, não confundir com Halo. Só que a Halsey não dá ponto sem nó e as comunicações não estão disponíveis. Vai ter que correr. E é aí, bem aí, que a Dona Cortana faz a escolha dela. Ordens da Halsey é o escambau. Ela abre o jogo pro John e conta a parada toda pro cara. Lealdade, lembra? O jeito é mandar a Maki pra um lugar seguro, porque o bicho vai pegar, mas é outra daquelas situações desconfortáveis, porque quem confia nela é o John. Não tem como prever como os outros vão tratar ela, se ela aparecer sozinha. O Tiff até tenta o diálogo, mas os caras são máquinas de obedecer ordens, são eficientes e extremamente focados, então lascou. E com as comunicações caídas, as informações nem correm direito de um lugar pro outro. E se você achou que a Kai ia ficar presa a vida toda, achou errado, otário. Menina linda do tio Heitor. E agora, ao menos o Tiff não tá sozinho nessa. Ela já vai soltando o verbo, organizando a parada pelo caminho. E como eu disse, a Maki sem a presença do Master dos Masters é tratada com mais nojo do que troca de fralda. E tome desconfiança. A Parangolski tem os seus motivos, afinal, como eu disse, todo mundo tá agindo de forma fiel aos seus princípios. E vamos combinar, a loirinha ainda não merece confiança mesmo. Na luta contra os outros do time, o John tem que ir se virando sem a sua armadura. E tendo sido uma criança da década de 80, sabe o que isso me lembrou? Dos episódios de Thundercats, que o Lion tinha que enfrentar os seus companheiros para se afirmar como líder. Eu sei. Memórias, fazer o quê? A Cortana vai cantando a bola e dando dicas. Bate aqui, soca ali, faz assim, faz assado. O que não significa que sai barato pro John. Lembra quando eu falei no outro vídeo que dava pra notar a diferença entre um Spartan lutando e um fuzileiro normal? Então veja bem, aqui é só a molecadinha casca grossa que tá na ação. Então as pancadas são doídas, mas é claro, quando o Tiff tá meio sem fôlego, meio down, meio sem vontade de brincar, quem aparece pra salvar o dia? Sim, a Kaizinha linda do My Heart. Cabelinho colorido. São 2 joelhos no peito de fora da tela. Tome, homem. Eu curto o Fennec, mas essa coisa dele ser tão programadinho faz ele agir de um jeito meio pentelho. Parece até umas certas pessoas teimosas que eu conheço por aí. Aí rola o típico Mexican standoff, armas são apontadas. A galera segue questionando a Maki, até que a Miranda chega, contando o que sabe. Vixe, menino, mas que droga, né não? O sargentinho já tava implorando pra ter um motivo pra tascar o sarrafo na abençoadinha. Aí já viu. E se ela tava aos poucos, reconsiderando se de fato odiava a humanidade, essa coisa de revisitar um momento traumático de sofrimento não chega a ajudar muito. E, mesmo sob ordens, a Rhys demonstra que é melhor do que essa droga de programa. A Maki, que não curte nem um pouco a hospitalidade local, enfia a mão na pedra e tá lá outro pulso azulado vindo do artefato. Bom, isso muda as coisas, mas ela ainda tem tempo de dar um tchauzinho na salinha de chat. O John beija o chão e quer saber o que acontece depois? Eu também, mas só no próximo episódio. Passou nervoso? Eu passei, mas gostei. Humanos, galerinha esquisita. Então é isso, telanautas, esse foi mais um review, dessa vez sem demoras. Lembrando que quem quiser participar com sugestões, críticas, dúvidas, observações e até elogios, pode escolher inclusive fazer isso com o seu comentário aparecendo aqui na tela. É só usar o responda 2 pontos na frente. Assim eu sei que você quer e permite que eu use o seu comentário aqui no programa. Pessoal, confiram o site Sci-Fi do Brasil, com notícias e informações do mundo da cultura pop sempre atualizado. Essa semana tivemos também o lançamento de mais um vídeo do Almanac de Naves de Star Wars, em antecipação à série do Obi-Wan, que logo logo vai estar aí entre nós. Então, não percam. Valeu, povo lindo, um forte abraço, Evolve e até mais!